Oi, pessoal! E aí, resolveram as questões da atividade passada? Vamos lá agora olhar o gabarito dessas questões. Primeira questão. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 são fixadas nos pontos A e B distantes entre si 0,4 metros no vácuo. Lembrando que o termo pontiforme está associado ao que tem forma ou aparência de ponto, então é pontual, é pontiforme. A carga Q1 vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e a carga Q2, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. E o K, que é a constante de proporcionalidade no vácuo, ela vale 9 vezes 10 a 9. A unidade no SI é Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Ele pede para determinar a intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3, menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou seja, uma carga negativa, colocada a 0,1 metros de A sobre a reta B. Então, se você coloca a carga Q3 a uma distância de 0,1 metros de A, então a distância da carga Q3 a Q2 vai ser de 0,3, né? Porque toda essa distância aqui entre A e B vale 0,4. Então, se a distância entre a carga Q1 e Q3 vale 0,1, então a distância entre Q3 e Q2 já vai valer 0,3. A gente já consegue identificar a distância. As cargas aqui possuem sinais contrários. Então, Q3 e Q2 possuem sinais contrários, sinais opostos se atraem. Então, Q3 vai sentir uma atração de Q2, só que Q3 também vai sentir uma atração de Q1. Eu vou identificar aqui F23 como a força devido à carga 2 em 3 e F13 como a força devido à carga 1 em 3. E essas forças possuem esses sentidos contrários, porque Q3 está sendo puxada por Q2, então F23 está na direção mais I chapéu, e Q3 está sendo puxada por Q1, então está na direção F13, na direção menos I chapéu. Lembrando que a gente viu as orientações dos vetores unitários em sala, não é? Então, o que acontece para identificar a resultante? A força resultante sobre Q3 vai ser a diferença entre essas forças aqui, F13 e F23. A gente precisa, então, encontrar F13, encontrar F23, utilizando a lei de Coulomb, e pegar a diferença entre elas duas, porque esses vetores são opostos, né? Por isso a gente pega a diferença, a maior menos a menor, para trabalhar com o módulo. Então, vamos identificar aqui os dados, né, do problema. Q1 vale 2 vezes o 10 a menos 6 coulomb, Q2 vale 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, Q3 vale menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, carga negativa. D1 vale 0,1 metros. E D2 é o que falta para 0,4, né, que é o todo, então é 0,3 metros. Se você somar D1 mais D2, vai dar 0,4 metros, que é a distância entre o ponto A e B. E o K é a nossa constante no vácuo, constante de proporcionalidade no vácuo, que vale 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Esses aqui são os dados, e agora a gente vai, a partir desses dados, identificar as forças, o módulo das forças F13 e F23. Então, o cálculo da força F13, a força de atração F13, vai ser, pela lei de Coulomb, K, módulo de Q1, módulo de Q3, módulo de Q1 vezes módulo de Q3, dividido pela distância 1 ao quadrado, de acordo com a figura. Basta substituir aqui F13 vai ser igual a K, que vale 9 vezes 10 a 9, vezes Q1, que vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, e Q3, que vale 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido por D1, que é 0,1 ao quadrado. Todas as unidades aqui estão no SI. Então, F13, basta você colocar isso aqui na calculadora, faz o produto aqui, lembra da base 10, repete a base, somos expoentes. Então, quando você colocar isso aqui na calculadora, vai dar 5,4 newton. Agora, o cálculo da força de atração F23, né? Mesmo raciocínio, a lei de Coulomb, F23 vai ser K, módulo de Q2, vezes módulo de Q3, dividido pela distância, só que agora é D2, né? A distância D2 ao quadrado. Substituindo aqui o valor de cada variável, F23 vai ser igual a K, que vale 9 vezes 10 a 9,
Q2, que vale 8 vezes 10 a menos 6. E Q3, que vale 3 vezes 10 a menos 6. Nós a gente está trabalhando com o módulo, né? Por isso está positiva a carga do Q3. Dividido por D2, que é 0,3A ao quadrado. Se você colocar isso aqui na calculadora, tendo todo o cuidado para trabalhar com a base 10, pessoal. Repete a base 10, somos expoentes. A base 10 do denominador sobe com o sinal trocado. Quando você fizer todas essas operações aqui, esse produto aqui, essa divisão, a resposta vai dar 2,4 newtons, né? Então, F23 vale 2,4 newtons. Só que não acabou o problema, nós encontramos os módulos das forças, mas nós queremos a resultante. A força resultante é a diferença entre elas duas, porque as forças aqui na figura têm sinais opostos, né? Tem sentidos opostos. Então, a força resultante é F13 menos F23. Eu estou pegando a maior menos a menor. Então, fica 5,4 newtons menos 2,4 newtons. Então, a força resultante aqui dá 3 newtons. Então, a gente está trabalhando apenas com módulo, por isso eu peguei a componente maior menos a menor. A resultante dá 3 newtons. Se a gente quisesse trabalhar com o sentido, né, direção e sentido do vetor, como é que a gente identificaria aqui? F23 vale 2,4, né, 2,4 newtons na direção I chapéu, e F13 vale 5,4 newtons na direção menos I chapéu. Então, a tua resultante está na direção menos I chapéu, né? A direção I chapéu, lembrando a vetor unitária ao longo da direção X. Então, a tua resultante está apontando para a esquerda, né, na direção menos I chapéu. Mas como ele só quer o módulo, então a gente está trabalhando apenas com o módulo. E aí, resolveram essa questão? Eu espero que sim. Vamos para a próxima. Segunda, as cargas da figura estão localizadas no vácuo. Ache o valor de x para que a carga Q2 fique em equilíbrio sob a ação exclusiva das forças eletrostáticas. As cargas Q1 e Q3 são fixas, então essa é a nossa configuração. Q1 e Q3 são fixas e Q2 ela pode se mover entre elas duas. Q1 e Q3 estão a uma distância de 1,5 metros. Então, se eu colocar Q2 a uma distância x de Q1, a distância entre Q2 e Q3 vai ser 1,5 menos x. Porque quando eu somo essas duas quantidades aqui, x mais 1,5 menos x dá exatamente 1,5, que é um todo. Então, se eu chamo de x essa distância aqui, que eu não sei exatamente a posição que eu tenho que colocar Q2, essa outra distância vai ser 1,5 menos x. De novo, aqui nós temos que Q2 ela possui uma carga negativa, enquanto Q1 e Q3 positiva. Então, o que vai acontecer? Q2 vai sentir uma atração de Q3, vai ser puxada para Q3, porque sinais opostos, cargas de sinais opostos se atraem. E Q2 também vai ser puxada por Q1, porque cargas de sinais opostos se atraem. Então, F23 está no sentido mais I chapéu e F12 está na direção menos I chapéu. O que a gente quer encontrar? A posição de equilíbrio. Então, para que haja o equilíbrio, as forças F12 e F23, de mesma direção e sentidos opostos, devem ter a mesma intensidade. Então, F12 e F23 devem ter o mesmo módulo, portanto, F12 em módulo, então não estou colocando a setinha do vetor, igual a F23. Vamos utilizar a lei de Coulomb aqui, né? F12 vai ser K, que é a constante de proporcionalidade no vácuo, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância entre 1 e 2. E se você olhar na figura, 1 e 2 tem uma distância de x, igual a F23. F23 é K, módulo de Q2, módulo de Q3, dividido pela distância entre 2 e 3. E a distância é 1,5 menos x. Note que se é x, a distância entre 1 e 2, tem que ser 1,5 menos x a distância entre 2 e 3, para que o todo dê 1,5. Cancelando aqui os termos iguais, os dois lados da igualdade, o K cancela com K, o Q2 cancela com Q2, eu vou ter Q1, onde Q1 vale 8 microcoulomb sobre x ao quadrado, igual a Q3, onde o Q3 vale 2 microcoulomb, dividido por 1,5 menos x ao quadrado. Veja que eu tenho um micro dos dois lados, que pode cancelar, e eu tenho o 8 e o 2, eu posso dividir todo mundo por 2, vai ficar 4 dividido por x2 igual a 1, dividido por 1,5 menos x ao quadrado. O que eu fiz aqui, né? Cancela aqui o micro com micro, e eu divido por 2 os dois lados aqui na igualdade. Quando eu dividir por 2 aqui sobra 4, 8 dividido por 2 dá 4, quando eu dividir o 2 por 2 dá 1.
Note que se eu tirar a raiz aqui, simplifica a minha vida. Eu não preciso fazer o meio pelos extremos. E é só tirar a raiz dos dois lados e fica mais fácil, porque raiz de 4 é 2, raiz de x2 é x, raiz de 1 é 1, e raiz de 1,5 menos x ao quadrado é o próprio 1,5 menos x. Então, isso simplifica, porque a nossa equação agora fica do primeiro grau e antes ela era do segundo grau. Então, fazendo aqui extremos pelos meios, vai ficar 2 que multiplica 1,5 menos x, igual a 1 que multiplica x. Multiplicando aqui 2 vezes 1,5 é 3, menos 2x igual a x. Passa o 2x para o outro lado, ele vai positivo, fica 3x igual a 3. Então, o x vai ser igual a 3 dividido por 3, o x é igual a 1 metro. Então, vamos olhar aqui para a nossa figura, né? O x vale 1 metro. A distância entre Q1 e Q2, que é o que a gente está chamando de x, vale 1 metro. Então, a distância entre Q2 e Q3 vale meio metro, que é 1,5 menos 1. A carga Q2, então, ela tem que estar mais perto de Q3 do que de Q1. E aí, vocês fizeram essa questão? Eu espero que tenham conseguido resolver essa aqui também. A terceira questão ela é um pouquinho mais elaborada. E por que eu coloquei essa terceira questão? Porque vai fazer vocês relembrarem de física básica. A disciplina que a gente já estudou semestre passado e vimos lá leis de Newton, vimos as forças, os tipos de força, decomposição de vetores. Então, eu coloquei essa questão para relembrar um pouco também de mecânica, da parte que estudamos de mecânica de física básica. O que diz a terceira questão? Duas pequenas esferas de mesmo raio, cada uma com massa igual a 0,20 gramas, foram suspensas do mesmo ponto por fios leves e isolantes de 20 centímetros de comprimento, eletrizadas com cargas iguais. Verifica-se que elas se repelem, permanecendo em equilíbrio a 24 centímetros uma da outra, conforme indica a figura. Determine a carga de cada esfera. Vamos fazer um desenho aqui na terceira questão para facilitar a identificação das forças, certo? Vamos colocar aqui o suporte. As duas pequenas esferas ligadas a esse fio. Aqui tem o fio ligando cada uma das duas esferas. Vou traçar aqui o eixo. A distância entre essas duas cargas é de 24 centímetros. Então, a metade, né, é 12 centímetros. 12 mais 12 dá o todo, que é 24 centímetros. Por que eu estou dividindo? Porque eu vou precisar analisar esse triângulo aqui, ó. E eu tenho esse ângulo alfa, que eu estou chamando de alfa. E eu posso identificar a partir desse triângulo. Então, por isso que eu separei esse pedacinho aqui de 12 centímetros. E esse triângulo vai ser importante para a resolução do problema. Como tem um fio, nós temos a tensão, a tração no fio. Ela está tanto localizada aqui na conexão com o teto, quanto aqui na base da esfera. Mas a gente só está interessado na esfera. Além do tração, nós temos o peso, né? Sempre apontando aqui para o centro da Terra. E nós temos a repulsão, né? Então, tem uma força elétrica aqui que está fazendo essas cargas, que está fazendo essas duas esferas se afastarem, se repelirem, porque elas possuem cargas iguais. Aqui a força elétrica, ela é de repulsão. Então, ela tanto atua nessa esfera quanto nessa. Só que para a resolução do problema, basta focar em uma só, que é análogo de um lado e de outro. Então, vamos analisar só esse lado direito aqui da figura. Eu tenho a tensão, eu tenho a tração no fio, tenho o peso, a força elétrica. Essa tração vai ter que ser decomposta, lembra lá? Eu tenho que trabalhar com o eixo X e Y, né, pessoal? Então, o eixo X aqui é onde está o FE, a força elétrica. E o eixo Y é onde está o peso. Então, vamos decompor a tração. Note que esse ângulo é o mesmo aqui e aqui. Então, aqui é o ângulo alfa, né? Os ângulos são iguais. Então, aqui eu tenho, ao longo do eixo Y, a componente da tração T colado ao ângulo cosseno alfa. T cosseno alfa, porque está colado ao ângulo. E ao longo do eixo X, nós temos Tx, que é T seno alfa. Ele está sem o ângulo. Eu estou apenas decompondo a tração ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y.
Por que que a gente tem que fazer isso? Porque tem que avaliar o equilíbrio aqui. O equilíbrio vai ser a resultante das forças igual a zero. Então, ao longo do eixo x e ao longo do eixo y, nós temos que fazer a igualdade entre as forças. O que puxa para um lado igual ao que puxa para o outro. Eu vou passar essa figura aqui para baixo, porque eu acho que ficou muito pequenininho aqui para ficar mais fácil vocês verem. Aqui nós temos alfa, né, que é o mesmo ângulo lá de cima do triângulo que eu desenhei. Aqui nós temos T e nós temos o T colado e o T sem. T sem, aqui nós temos T seno alfa, está sem o ângulo, e aqui em cima nós temos T cosseno alfa, está colado ao ângulo. Para cá temos a força elétrica e aqui para baixo nós temos o peso. Então, passando para cá fica mais fácil de vocês acompanharem as componentes, as forças que atuam aqui. Nós temos a força elétrica, as componentes da tração e nós temos o peso. Essa aqui é a configuração de equilíbrio. Então, nós temos que a componente da tração T cosseno alfa é igual ao peso e a componente da tração T seno alfa é igual à força elétrica. Porque aqui nós temos a condição de equilíbrio, então a resultante é igual a zero. O que que isso quer dizer? Que as forças que puxam para um lado é igual às forças que puxam para o outro. Então, no equilíbrio, nós vamos escrever aqui T cosseno alfa é igual ao peso e T seno alfa é igual à força elétrica. Essa é a nossa condição de equilíbrio. E são essas equações que vamos trabalhar para resolver nosso problema e achar a carga. Como assim? Ora, vamos avaliar que nós temos a força elétrica, que é conhecida, e envolve a carga que eu quero achar. Temos o peso, que é conhecido, e temos essas componentes da atração. Se eu dividir uma pela outra, olha que interessante, vai ficar T seno alfa dividido por T cosseno alfa. Só que o T seno alfa vale quanto? Vale a força elétrica. E o T cosseno alfa vale o peso. Por que que eu dividi aqui? Quando eu faço essa divisão, eu posso cancelar, ó, vai embora a componente da atração. Vai embora a atração. Então, vai ficar seno alfa sobre cosseno alfa, que é exatamente a tangente de alfa, igual à força elétrica sobre o peso. Se nós fizermos os extremos pelos meios, multiplicando extremos pelos meios, nós temos que força elétrica igual a P tangente alfa. E aqui a gente encontra a carga. Para encontrar a carga, basta escrever as expressões para a força elétrica e para o peso nessa equação. Só isso. A força elétrica é dada pelo lei de Coulomb e o peso é massa vezes gravidade. Bom, mas e o alfa? Lembra que eu falei do triângulo? Basta encontrar o alfa a partir do triângulo. E esse tangente alfa você pode encontrar da figura. Vamos lembrar um pouco da trigonometria, né? Aqui, esse triângulo, nós temos o ângulo alfa, e o que a gente quer é tangente de alfa. Aqui vale 12 centímetros, o nosso triângulo, e aqui é o comprimento do fio. Ó. O enunciado fala que elas foram suspensas no mesmo ponto por fios leves isolantes de 20 centímetros de comprimento. Então, o comprimento desse fio, dessa corda, é de 20 centímetros. E aqui embaixo é 12 centímetros, né, como a gente mostrou. Ora, esse triângulo é um triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo reto. O que a gente pode utilizar aqui para encontrar a tangente de alfa? Para a tangente de alfa, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Precisa achar o cateto adjacente, que eu vou chamar de x, que é a variável que eu quero encontrar aqui. Ó. Quem é x? Basta encontrar x, basta utilizar o teorema de Pitágoras. E aí a gente encontra x, e com x a gente encontra a tangente de alfa. Vamos aqui utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Então, 20 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Vamos deixar o x sozinho. X ao quadrado vai ser igual a 20 centímetros ao quadrado. Quem está positivo vai para o outro lado negativo. Menos 12 centímetros ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 400, né, que é 20 ao quadrado, dá 400 centímetros quadrado, menos 144 centímetros quadrado. Então,
x ao quadrado vai ser igual a 256 centímetros quadrados. Basta tirar a raiz. Então, você faz aqui a raiz de 256 centímetros quadrados. Então, x vai ser igual a 16 centímetros. Bom, para que a gente achou x? Para achar a tangente de alfa. Do triângulo, a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos calcular aqui a tangente de alfa. Temos tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é 12 centímetros, dividido pelo cateto adjacente, que é x. E x a gente achou, é 16 centímetros. Então, a tangente de alfa vai ser igual a 12 dividido por x, e x é 16 centímetros. Então, isso aqui dá tangente de alfa. Vou simplificar aqui, 12 e 16, o centímetro corta com centímetro. Se eu dividir aqui, vai ficar simplificando 3 sobre 4. Eu estou simplificando, dividindo por 4, né? Aqui em cima e embaixo, o 12 dividido por 4 dá 3, e 16 dividido por 4 dá 4, dá 3 quartos. A tangente de alfa é 3 quartos. 3 dividido por 4, que dá 0,75, né? Mas eu vou deixar 3 sobre 4 e depois a gente coloca 0,75 na expressão. Bom, então, vamos substituir aqui agora a lei de Coulomb e finalizar nosso problema. A força elétrica é K vezes módulo das duas cargas, módulo de Q1, módulo de Q2, mas as cargas são iguais, então é módulo de Q vezes módulo de Q, dividido pela distância ao quadrado. O peso é massa vezes gravidade vezes tangente de alfa. Então, daqui a gente tem que é K, as cargas são iguais, então é Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado, que é igual a massa vezes gravidade vezes tangente de alfa. Todo mundo aqui eu já conheço. Né? Eu quero achar a carga, eu estou interessado em descobrir o valor da carga, então vamos deixar ela sozinha aqui, ó. Q ao quadrado vai ser o D passa multiplicando, o D ao quadrado vezes a massa, vezes gravidade, vezes tangente de alfa, dividido pelo K, que é a constante no vácuo. Então, o Q é igual a raiz disso feito dímon, de D ao quadrado vezes massa, vezes gravidade, vezes tangente de alfa, dividido pelo K. Agora, é só substituir o valor de cada quantidade dessa aqui. Vamos lá. Quem é o D? É a distância entre as duas cargas. Da figura, a distância entre as duas cargas vale 24 centímetros. Vamos passar para metros, né? Então, divide por 100. Então, vai ficar 0,24 ao quadrado, vezes a massa é 0,20 gramas, tem que transformar, né? Vai ficar 0,20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Tem que estar no SI. A gravidade vale 10 e a tangente de alfa, que vale 3 dividido por 4, que dá 0,75, né? Eu vou logo colocar aqui o valor da tangente de alfa, que é 0,75, que é 3 dividido por 4, que dá 0,75. Note, pessoal, que essa distância, né? Então, a tangente de alfa é igual a 3 dividido por 4, que é igual a 0,75. Pessoal, note que essa distância D da lei de Coulomb é a distância entre as duas cargas, né? Então, da figura, a gente tem que é 24 centímetros. Não esqueçam de transformar tudo para o sistema internacional de unidades, dividido pelo K, que a gente já conhece, a constante vale 9 vezes 10 a 9. Pronto, acabou. Só colocar tudo isso aqui na calculadora, faz primeiro o numerador, depois divide por esse denominador, tira a raiz, e aí você encontra a carga, e a carga Q vale vai ficar raiz de 0,96 vezes 10 a menos 14. Então, se você fizer todo esse produto aqui em cima do numerador, dividir
pelo denominador, você vai encontrar a raiz de 0,96 vezes 10 a menos 14. Então, a carga, tirando a raiz, vai dar 9,8 vezes 10 a menos 8 coulomb. Esse é o valor de carga, o valor da carga que nós temos no nosso problema. Bom, espero que vocês tenham resolvido essa questão. Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, porque envolve os conceitos de mecânica. Então, tem que lembrar de tudo que a gente estudou em física básica. Bom, espero que vocês tenham tentado resolver essa questão, por mais que não tenham conseguido, porque aqui envolvia um pouquinho da noção que a gente estudou lá de física básica, da composição das forças, vetores, as forças. Então, se vocês tiverem tido dificuldade nessa questão, eu espero que vocês tentem fazê-la novamente, agora já que ela está com o gabarito resolvida. Bom, é isso. E em breve eu estou disponibilizando aí mais atividades para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem e continuem estudando, continuem revendo, continuem resolvendo as questões, tentando resolver as questões. É importante que vocês se mantenham ativos na medida do possível, né? Tentem estudar na medida do possível. E até mais.